E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bora lá para mais um vídeo. E nesse vídeo aí, ó, quem invadiu aqui o canal, ó, a minha esposa, a Josi. E hoje, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos mostrar como fazer um vaso, um molde de vaso. Por quê? Devido então à necessidade de ter alguns vasos diferentes em nossa casa, eu fui em busca para comprar. E não encontrava modelos que me agradavam, ou os que encontravam eram muito caros. Então a gente decidiu fazer vasos de concreto. Isso aí. E o detalhe é que o tamanho, né, que a gente queria, os vasinhos nunca tinha, né? Então a gente queria fazer nesse modelo aqui, ó. Olha só, desse tamanho assim, ele tem mais ou menos uns 10 centímetros em cima, né? O vão dele aqui. Embaixo a gente deve ter uns 12, né? Isso. Depois a gente pode passar as medidas certinhas para vocês. E aí, nós achávamos ou era muito grande, ou era muito pequeno, ou era muito barato, era feio, era ruim, ou era muito caro e por um potinho desse tamanho, às vezes se pagar 50, 60 reais, eu acho caro. Então a Júlia disse, pá, vamos fazer, né? Então o que acontece? Para a ideia desse vaso aqui, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um pote desses aqui, ó, né? Nós utilizávamos na nossa pizzaria para guardar as massas, então como a gente tem muitos desses aqui em casa ainda, a gente olhou assim e disse, bah, ao contrário aqui ele vai ficar um tamanho bem bacana. E só que a gente tinha que fazer um contramolde, né, para fazer o buraco dele ali dentro, onde a gente vai plantar a flor. E aí nós achamos um potinho de requeijão. E aí ele deu bem certinho, né? Então aqui, ó, eu já tenho dois moldes, ó. Nós já temos dois moldes feitos. Então olha só, nós recortamos aqui, né? Deixamos uma furação, já vou mostrar o passo a passo para vocês, né? E aqui dentro a gente colocou o contramolde do requeijão aqui, ó, né? Então o que basta a gente fazer? Simplesmente a gente preenche com argamassa aqui, né? Depois nós já vamos mostrar para vocês o passo a passo de fazer isso aí, a Júlia vai mostrar, né? E fica de uma forma bem simples, tá? Então, nessa primeira etapa do vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a fazer esse moldezinho aqui, que é uma forma bem prática, fácil, e vocês vão ver que dá uns vasinhos muito bonitos. Então, bora lá! Agora, essa parte é comigo. É comigo. Né? Então, vem comigo! Pegando o nosso primeiro pote aqui, que é o nosso pote maior, tá? Que vai ser o nosso molde, e depois a gente vai entrar com outra molde. Primeira etapa aqui embaixo, nós vamos fazer uma abertura nele, bem na forma que a gente tem aqui, ó, tá? Depois eu já vou explicar para vocês, durante todo o vídeo que vocês vão ver, do início ao fim o projeto, aqui, eu vou mostrar para vocês para que vai servir essa abertura. Mas é para a gente largar a água e depois conseguir desmoldar ele de uma forma mais fácil. Feito esse recorte aqui, né? Então viram que a gente tem essa furação. Agora nós vamos encaixar o contramolde. Barbada, primeira etapa aqui finalizada. E agora, no nosso contramolde aqui, que ele vai encaixado aqui dentro, vejam que se eu deixar ele assim, olha lá embaixo, não vai ficar legal, porque ele vai ficar uma bordinha muito fina aqui em cima. E aqui em cima fica muito grosso, enfim. E aí, ele vai ficar muito alto também aqui, ó, tá? Olhando dessa forma aqui, ó, vejam que ele fica praticamente zerado. Então o nosso fundo vai ficar com meio centímetro aí, 1 centímetro se eu colocar até aqui em cima. Mas nós não vamos colocar até aqui em cima, nós vamos colocar até nessa parte de baixo, porque a gente não quer que o nosso vaso fique com detalhes aqui, ó, né? Com essa detalhe aqui sobreposto. Então o que nós vamos fazer? Para dar uma baixada nesse contramolde aqui e nós poder preencher até nessa linha, nós vamos cortar ele aqui, ó. Então simplesmente nós vamos pegar e vamos passar o estilete nessa parte aqui para tirar esse detalhe aqui e deixar ele todo lisinho, ok? Então, bora fazer essa etapa aqui e por último, simplesmente colar ali dentro retinho e deixar ele secar por algumas horas. Recortado então aqui o nosso contramolde, veja que ficou bem eretinho, bem bonitinho, tá? Então agora a última etapa, bem simples, vejam que é bem simples mesmo fazer esse molde aqui.
Nós vamos simplesmente posicionar ele aqui dentro, de uma forma bem retinha, aqui, tá? Nós vamos regular ele nos cantos aqui, então a gente olhando de cima, ó, como vocês podem ver, a gente consegue ter uma noção bem certa se ele está retinho ou não, né? Então, só fazer a nossa colagem, deixar ele secar por alguns minutos, algumas horas para garantir a secagem, né? E aí sim, a gente vai partir para o nosso próximo processo aí, que daí é a Josi, né, Josi? Isso aí. Bora lá. Concluído então aqui o nosso molde, né? Então agora tu assume o controle. Vai pegar os 3 moldes que a gente tem aqui e vamos fazer os 3 vasinhos aí. O que tu pretende fazer? Os vasinhos. Então nós vamos usar a argamassa AC3 cinza, água e uma colher para mexer. É somente esses os ingredientes para fazer o nosso vasinho. Então vamos lá. Então agora a gente vai colocar a água no fundo, somente um pouco de água, e acrescentar então a argamassa. Para esse vasinho eu vou tentar colocar 3 medidas desse aqui, vamos ver se vai ser suficiente. Caso não for suficiente, então a gente pode acrescentar mais argamassa. Vou colocar um pouco mais de água e mexer bem. Então o ponto da massa, ela não pode ficar nem muito firme e nem muito mole também, porque senão o vasinho pode quebrar, tá? Então a consistência da massa é como se fosse uma massa de bolo. Então essa daqui é a consistência da massa, tá? Ela está no ponto ideal para fazer o nosso vasinho. Então agora nós vamos untar então o nosso molde, tá? A gente está usando óleo de coco extra virgem. Nós vamos usar um pincelzinho para auxiliar então na espalhação do óleo de coco. Então a gente não deve aplicar muito, tá? É somente um pouquinho, para que depois fique fácil para nós desmoldar ele. Então a gente tem que passar bem nas lateral, bem embaixo também, para que consiga tirar depois bem o vasinho, né? Em cima, dos ladinhos, então tem que passar bem em todo ele, para que depois fique fácil para desmoldar. Nós vamos iniciar agora, vamos colocar a massa. E nós precisamos ir colocando aos poucos e ir batendo para que as bolhas vão subindo. Então agora o Thiago vai vir me ajudar, que eu vou colocando a massa e ele vai batendo para que as bolhas subam. Então o nosso vasinho está pronto, então a gente usou uma chave mesmo para ir batendo, para as bolhas irem subindo, e com o auxílio então de um arame, a gente foi furando todas as bolhas, tá? Então é importante que vocês olhem ao lado, né, sempre se tiver algumas bolhas, e peguem o ferrinho e vão até o final e subam para que a bolha estoure e não fique os detalhes no teu vaso, tá? Então agora ele está pronto, precisamos então deixar secar ele por 4 dias, tá? Então não deixe menos disso, porque ele pode ficar fraco e o seu vaso pode quebrar. Então agora é somente deixar secar para depois desenformar. Deixamos secar bem aqui, então, né, os nossos moldes aqui com argamassa interna, tudo certinho. E depois de 9 dias agora chegou a hora de nós desmoldarmos, tá? Um detalhe, nós deixamos 9 dias porque nós tínhamos algumas outras coisas para fazer e não deu tempo.
Inclusive, minha esposa não está junto comigo aqui, eu decidi desmoldar para não estender muito o tempo aí para a gente publicar o vídeo. Então eu vou fazer sozinho essa desmoldagem aqui, tá? Ela está trabalhando, então eu vou aproveitar esse dia que eu estou em casa. E então a primeira parte aqui, né, eu vou dar alguns detalhes para vocês como desmoldar. Primeira coisa, eu tenho aqui então uma garrafa d'água, né, gelada, e até algumas pedras de gelo aqui, já vou mostrar para vocês, tá? Já vou trazer a câmera para cá. Por quê? Virando o molde dessa forma, quando a gente tem esse buraco aqui, nós vamos colocar água gelada na parte interna. Para quê? Para que na parte interna o plástico contraia um pouco e aí ele acabe soltando. Na parte externa do molde, eu trouxe aqui, talvez nem vá precisar, tá? Mas eu trouxe o secador de cabelo para a gente largar um ar quente. Largando um ar quente fora, ele vai expandir o plástico e vai soltar. Então dentro ele vai contrair, vai soltar, e fora ele vai expandir e vai soltar, tá? Esse aqui provavelmente a gente largando só a água gelada interna ele já vai soltar, tá? Então nós temos dois moldes aqui para a gente fazer a desmoldagem. Aqui eu já vou mostrar para vocês, eu tenho alguns outros modelos, ó. Olhem só esse aqui também que a gente fez, e esse aqui já está impermeabilizado, tá? Então aqui já dá pronto para plantar. Esses outros aqui, eles já passaram da etapa da desmoldagem, já ficaram alguns dias secando. Lembrem sempre de deixar secando na sombra, tá? Se você deixar secando no sol, ele pode acabar rachando, inclusive até essa primeira parte aqui. Então não acelere o processo, tá? Deixe secando na sombra ao menos 4 dias. Aí depois você desmolda e deixa na sombra mesmo secando. Então veja que ele não teve nenhuma rachadura, nada. Tem esse aqui, o modelo branquinho também que a gente fez, né? Então agora, como eles já estão bem secos, né, basta a gente fazer a impermeabilização dele. Então você pode estar usando aí uma resina acrílica, a base d'água ou o impermeabilizante que você preferir, tá? Então agora eu vou trazer a câmera para cá mais perto e vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente desmoldar. Vocês vão ver que é bem fácil. Então aqui, né, na primeira etapa eu vou jogar um pouco de água dentro com algumas pedras de gelo. Um detalhe, vocês viram que aqui, ó, eu tenho, ó, ele está sobreposto, ele está somente nessa parte aqui fixa, segurado. Então o que eu vou fazer? Para ele não cair de vez aqui, né, ele não soltar e ficar preso nessa parte aqui, acabar talvez desgrudando essa parte interna do molde, eu vou apoiar ele em cima aqui de um pouquinho de tecido aqui do tapete, tá? Para que ele não fique apoiado no plástico, tá? Porque senão, se ele chegar a soltar por fora, ele vai ficar segurando toda a parte interna, ele vai continuar preso por aqui. E capaz com o peso do vasinho, ele pode acabar descolando e a gente vai ter que refazer o nosso molde. Mas, vamos lá. Eu vou largar algumas pedras de gelo aqui, ó. Vou largar 2 pedras de gelo. Vou largar uma água gelada aqui. E aí eu vou fazer esse movimento aqui para ele ir até toda a bordinha aqui do nosso molde. Então tá aí, ó, nosso vasinho desmoldado, tá? Viram que foi bem fácil dele tirar esse aqui. Então, água gelada dentro, um ar quente por fora, e olha só como é que ficou aqui, tá? Eu já vou desmoldar o outro e vou mostrar para vocês. Então aqui, desmoldados os 2 vasinhos de hoje, vejam que fica um acabamento muito bonito nesse aqui, né? Então agora é deixar ele secar bem na sombra também por mais uns 4 ou 5 dias. Vejam que aqui embaixo, ó, ele ainda está um pouquinho úmido, né? Aqui vocês vão ver que vocês vão deixar ele parado assim para baixo, ele vai começar a umedecer, ele vai sair um pouco de umidade. Então é deixar mais uns 4 ou 5 dias na sombra, secando, num ambiente mais seco, e até chegar nesse ponto aqui que a gente pode passar o impermeabilizante depois. Então olha só, aqui com esses 2 moldes aí,
nós já fizemos 5, né? E olha só a diferença desse aqui, que já está alguns dias secando, para esse aqui, por exemplo, ó. Vejam que ele está bem mais clarinho, porque ele já está mais seco, tá? Então, agora, só para deixar alguns takes finais para vocês, eu vou plantar, vou colocar uma plantinha e uns 2 deles aqui para vocês verem como fica, tá? Mas depois a plantinha que vocês usarem fica a critério de cada um. Vou mostrar alguns takes aqui para vocês de como ficaram os vasinhos sem planta nenhuma e depois já vou mostrar para vocês eles aí decorando algum ambiente da nossa casa aí. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Já escreve nos comentários se você quer ver algum outro modelo de vasinho aí, até porque minha esposa já está fazendo alguns outros modelos também. E se vocês gostarem, escrevam aí que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, até o nosso próximo vídeo. See you!